Bem-vindo a mais um vídeo do Black Hill Ninja. Hoje a gente vai falar aqui da ferramenta Tree de interface, onde essa ferramenta acaba dando a opção para o usuário de conseguir ver toda uma cadeia parental de relação entre os dados. Como assim? É mais ou menos ali quando você, por exemplo, está mexendo no seu computador e você tem aquela relação de pastas ali no browser do seu computador, no navegador do seu computador, em que você vê ali a sua pasta do seu disco C, o que tem dentro do disco C, ali, sei lá, a pasta de usuário, aí dentro da pasta do usuário, a pasta de download, de documentos. Sabe, essa relação parental que uma pasta está dentro da outra e dentro da outra, é a mesma coisa que o Tree faz, só que faz com seus dados. No exemplo que eu estou dando hoje, eu estou mostrando isso num contexto ali mais contábil, em que se você é de auditoria, se você você é contador mesmo, se você é da área tributária de uma empresa, vai ser interessante para você que você tem ali seu plano de contas da empresa, então você consegue ver dentro de um balancete, através do seu plano de contas, qual conta está abaixo de qual grupo de conta, embaixo de qual grupo de conta, enfim. Mas você também tem outras situações em que você pode utilizar isso, como por exemplo, eu já utilizei para dar ao usuário uma opção de mudar algum flag, alguma coluna dentro de uma base de dados, em que ele pudesse ir meio que filtrando os dados deles através de várias trees que ele ia lá mexendo até chegar no dado específico que ele queria mudar. Então tem várias situações em que você pode usar. Vamos ver hoje como é que se utiliza, pelo menos nesse contexto contábil, mas que aí com o aprendizado você consegue levar para outras situações. Então hoje a gente vai falar da ferramenta Tree. Se você nunca viu como é que é um Tree, eu vou te mostrar aqui primeiro, antes da gente entrar no fluxo, para você ter uma ideia de como funciona. A ideia aqui é, principalmente se você é da auditoria, da parte contábil, ou se você é propriamente da parte contábil ou tributária de alguma empresa, você já vai estar aí acostumado a ver balancete. Então eu tenho aqui o balancete, exemplo de uma empresa, não é um exemplo fictício mesmo. Tá? Então eu vou pegar aqui e nessa aplicação eu vou colocar um balancete, eu vou importar esse exemplo, balancete que eu já tenho aqui na minha máquina, nessa sheet mesmo balancete, ok. Quando eu der o continue, você vai ver que agora ele me deu essas opções aqui. E que opções são essas? Essas opções são todas as contas contábeis que existem dentro desse arquivo que eu coloquei, em que eu consigo ir selecionando grupos de contas ou a conta que eu quero especificamente para que eu faça alguma coisa com aquela conta ou aquele grupo de contas apenas e não com a base toda. Por exemplo, eu consigo clicar aqui no ativo e eu vou estar selecionando todas as contas que existem no ativo nesse arquivo que eu importei. Se eu não quero todas, eu consigo, apertando nesse botão de mais aqui, abrir por grupo de contas. E aí vamos dizer que dentro do ativo eu quero pegar aqui só contas que estão dentro desse grupo 11 e 20. Quando eu clico aqui, vai aparecer todas as contas contábeis que estão dentro desse grupo 11 e 20. Então eu tenho aqui matéria-prima, material de montagem, material de embalagem. E aí, se eu quiser, eu consigo aplicar o que eu quero desenvolver no meu fluxo para todo esse grupo de contas ou só para algumas contas daqui, como por exemplo, material de montagem, material de embalagem ou tá, matéria-prima também. E aí tudo que eu fizer agora no meu fluxo para frente vai ser relativo a só essas contas aqui. Quando eu apertar aqui o Finish, o que esse fluxo vai dar para mim vai ser uma saída só com essas três contas que eu selecionei. Então eu tenho aqui minha conta de matéria-prima, esse é o saldo em 19, saldo em 20. Qual foi a variação absoluta que eu tive ali, ou seja, diminuiu 50 mil nessa conta e teve uma variação percentual aí de menos 9,5. Eu consigo ver isso direto para essa conta. A mesma coisa para material de montagem e material de embalagem, que a gente consegue ver que, por exemplo, essa aumentou o valor dessa conta. Então eu consigo fazer uma análise relativa especificamente ao que eu quero. Se você é de auditoria contábil ou tributária e você tem um cliente recorrente aí que você faz sempre, você pode preparar já um aplicativo e toda vez que você quiser, toda vez que você for trabalhar com esse cliente, você já tem essa aplicação pronta que você consegue
e selecionando por conta contábil, de acordo com o plano de contas da empresa. Isso já facilita. Outra forma também é se você, como eu falei, você trabalha na parte contábil ou tributária de uma empresa, você pode preparar isso aqui já para os seus dados e aí você vai ter essa forma mais ágil de fazer análises do seu balancete, caso você precise. Agora que você já viu qual é o resultado, vamos ver como é que a gente chega lá. A gente tem um arquivo em que é o balancete bruto, onde nele eu tenho ali a classificação se é ativo, se é passivo, qual é a conta contábil, qual é a descrição da conta. Então, assim, vendo esse arquivo, a gente já percebe que precisa fazer um leve tratamento. Então, para que a gente comece a fazer de fato a parte que interessa para o tree, então vamos fazer um leve tratamento dos dados. Com esse leve tratamento dos dados que eu estou falando, a gente vai só dar uma arrumada. E aí, feito isso, a gente precisa construir uma lista. Essa lista é o que vai dizer para a ferramenta Tree justamente aquela ordem de grupos em que a gente tinha ali ativo, dentro do ativo tem aqueles grupos de conta. E dentro de cada grupo de conta tem essas contas contábeis aqui. Para a gente fazer isso, a gente tem que construir uma lista que diga isso. Tá? E como é que a gente faz essa lista? Melhor, como é que essa lista tem que parecer? A sua lista tem que ser algo nesse formato, em que você vai ter uma coluna com os níveis e outra coluna com a descrição que vai aparecer para o usuário. Dos níveis, você sempre vai ter que ter assim, um nível mostrado por um número. Dentro de cada registro que tem só esse um dígito como sendo do nível, ou seja, 1 é o ativo, 2 é o passivo. Então, dentro de cada item desses, eu vou ter uma abertura, eu vou ter outros registros que estão lá dentro. Esses registros que estão lá dentro são os que têm 4 dígitos, que são os grupos de conta, mais o primeiro dígito, que é o do grupo acima. Tá? Então, a gente tem o primeiro dígito 1, mais 3 dígitos, que é o do grupo de conta, formando 4 dígitos no total. Isso define esse segundo grupo. Assim como você consegue ver aqui nesse primeiro, que a gente tem esse 11 e 10, e a gente tem aqui embaixo esse 11 e 20, que são grupos diferentes. E para cada um desses grupos, você vai ter uma abertura ainda maior. Então, aqui você vai perceber que, além desse 11 e 10, eu tenho outros registros que têm mais 3 dígitos. Esses mais 3 dígitos, começando com aqueles 4 iguais ao do grupo, me diz que essas contas aqui, esses registros todos, estão abaixo desse grupo aqui por conta dos 4 dígitos iniciais. E assim, por consequência, esse grupo aqui de 4 dígitos está dentro do grupo maior de 1 dígito por conta do primeiro dígito. Assim, se você tiver um grupo, por exemplo, 110 para o passivo, você vai ter o passivo que é 2 e você vai ter o grupo 2, 110, porque esse é o grupo de conta 110 do grupo 2, que é o passivo. É assim que essa lista é construída. Você precisa fazer essa relação parental entre os seus registros para você fazer os agrupamentos. Para você ver essa questão do passivo que eu falei, você vê aqui, ó, por exemplo, o número 2 é relacionado ao passivo. Dentro do grupo 2 eu tenho o 2,110, que é o meu grupo 110. E eu tenho aqui essas contas que estão dentro desse grupo 2,110, que são o 2,110, 101, 102, 104 e assim por diante. Então, como construir essa lista? Primeira coisa, a gente tem que construir esses níveis. Então, aqui depois de ter feito todo o tratamento de dados que eu preciso, eu tenho que criar uma fórmula em que eu vou criar alguns campos para mim. O campo de nível 1 eu já tenho, o que indica aquele grupo ativo, passivo. Esse campo eu já tenho, que na minha base de dados é esse F2 aqui. Aqui, na verdade, eu já tenho esse 1, 2, já está tudo aqui. Eu tenho um grupo, eu tenho uma coluna chamada conta. Através dessa coluna aqui, eu vou criar meus outros níveis, como você viu naquela lista. Então, eu vou criar meu segundo nível, que é aquele grupo que tem as contas já direto nele, mas existem vários grupos dentro de um ativo, por exemplo. Então, eu tenho que criar esse segundo nível. Esse segundo nível, eu estou determinando por 4 dígitos, que é como funciona aqui esse meu plano de contas nesse balancete. Tá? Então,
os primeiros 4 dígitos dizem respeito a qual grupo de contas aquela conta vai estar relacionada. Os 4 primeiros dígitos dizem isso. Então, meu nível 2, eu estou pegando aqui a minha conta, que tem todos os dígitos, e estou pegando só os 4 primeiros dígitos, que são os que me definem qual é o grupo de conta que ela pertence. Na sequência, eu vou criar meu nível 3, que é a própria conta. Não precisaria, de fato, eu poderia apenas renomear a conta, mas aqui, para poder ficar um negócio mais claro, quando eu estiver trabalhando os dados, eu criei essa outra coluna conta, coluna nível 3, que é a cópia da coluna conta. Tá? Além disso, eu criei essas colunas aqui de descrição 1, descrição 2, descrição 3. Essas colunas, na verdade, eu criei apenas para ficar mais claro para o usuário quando ele vai escolher qual é o número também do grupo de conta que ele está olhando. Então, a descrição 1 nada mais é do que o número da conta, mais qual é a descrição, né? Qual é o grupo de conta que é associado àquele número. Então, o número 1 é associado ao ativo. A descrição 2, eu tenho lá também o meu nível 2, que eu criei ali em cima, que são os 4 primeiros dígitos da minha conta. E aqui eu coloquei o contas, mas você pode trabalhar os seus dados para que apareça aqui dinamicamente qual o grupo que se refere. Aí vai depender da sua base de dados. E na minha descrição 3 eu coloquei lá o terceiro nível, que é a conta como um todo, são todos os 7 dígitos da conta. E qual é a descrição, qual é o nome daquela conta. Então, eu tenho aqui, por exemplo, transitória bancos, isso vai aparecer para o usuário com esse número de conta, traço, transitória bancos. Assim fica mais fácil para o usuário saber o que ele está escolhendo. Feito isso, você já tem agora essas colunas, você tem que fazer um trabalho um pouco dividido. Você vai ter que fazer um para cada nível. Nesse exemplo aqui, eu estou te mostrando como se faz esse tree com 3 níveis, mas você pode fazer um tree com 2 níveis, pode fazer um tree com 4 níveis, com 5, com quantos níveis você precisar fazer. Você só vai ter que aumentar aí o seu fluxo ou diminuir o seu fluxo relacionado à quantidade de níveis que você vai precisar. Então, agora que a gente já tem essas colunas indicando qual o nível de cada conta, a gente vai ver aqui que vai fazer o trabalho separado, como eu falei. Então, a gente vai fazer 3 fluxos paralelos aqui, em que um vai ser para o primeiro nível, outro para o segundo nível e outro para o terceiro nível. Então, nesse aqui de primeiro nível, que é essa primeira linha que eu estou colocando aqui, eu vou botar um unique, porque eu preciso ter só valores únicos do primeiro grupo. Então, eu estou colocando aqui para que ele pegue só esses valores únicos, que é de 1 a 7. Esse é o meu primeiro nível. No meu segundo nível, eu vou botar agora o unique pelo meu grupo de nível 2, ou seja, para aqueles 4 dígitos, para que eu tenha também só os valores únicos desse segundo nível. E no terceiro nível eu não faço esse trabalho de unique porque não precisa. No meu balancete, as minhas contas já são únicas, então eu não preciso fazer nenhum trabalho de unique aqui. Em todos esses 3 níveis, aqui mais para fins de organização, tá? Não é que seja realmente necessário, mas eu deixo sempre só 2 colunas. Eu deixo uma coluna que me indica o nível e outra coluna que indica a descrição. Então, como você vê aqui, na de nível 1 eu tenho uma coluna de nível e uma coluna de descrição, que é isso aqui que vai aparecer para o usuário. E quando ele selecionar um desses, vai significar esse código aqui do nível. Tá? Então, quando o usuário selecionar lá que ele quer pegar o grupo 2, na verdade, o Alteryx está entendendo que ele está colocando o valor 2. Não esse 2 passivo, só o valor 2. A mesma coisa eu estou fazendo aqui para o segundo grupo. Então, aqui eu tenho uma coluna de nível e uma de descrição. Então, quando o usuário ele seleciona, por exemplo, aqui o 1130, o que ele está dando de valor para o Alteryx é só esse número 1130. Então, não é o 1130-contas, o usuário vê esse valor, mas quando ele clica, é isso que entra no Alteryx, é o 1130. Se o usuário escolhe mais valores aqui, como 1130, 1140, 1210, o que vai estar entrando para o Alteryx são esses 3 valores aqui, de uma vez só, apenas separados por uma quebra de linha. Então, tendo todos esses níveis, primeiro nível, segundo nível e terceiro nível também, tratados dessa mesma forma, você precisa apenas fazer um union de todos eles para você ter eles em uma única lista. E como você já fez ali sempre nessa ordem, né, de primeiro nível e depois
a descrição, você pode fazer esse union por posição, que já vai estar certo. Depois, para fins de organização, você coloca aqui um sort, para ele organizar de forma ascendente aqui pela coluna de nível, e aí você vai ter aquela lista bonitinha que a gente viu de conta pai com seus respectivos filhos, e aí depois a outra conta pai, enfim, fazendo toda essa relação parental. Tendo essa lista pronta, você salva isso no mesmo lugar que o seu fluxo. Tá? Então você coloca ele aqui, não precisa adicionar um endereço, só bota o nome, e de preferência usa o YXDB, porque é um arquivo transitório para você. Então, quanto melhor for aí o acesso a esse arquivo, melhor vai ser para o seu fluxo. Tendo feito essa lista, além disso, eu vou criar um outro YXDB também no mesmo endereço, para facilitar o acesso, em que nesse aqui eu vou ter a minha base de dados tratada, mas antes de fazer essa questão toda aí de separar os níveis, está só a minha base tratada. E aqui no final, com as colunas que indicam os níveis, mas eu não estou separando meus dados. Com isso feito, você vai ter o primeiro aplicativo de um Chained App, porque aqui você vai precisar de 2 apps. O primeiro você está indicando qual é o arquivo que vai ser utilizado, e no segundo que a gente vai fazer para ele dar para o usuário aquela opção ali do tree, para ele conseguir explorar os dados dele. Então, no segundo app, a gente vai ter algo mais ou menos assim, em que você vai ter aqui o seu tree. O tree você consegue, inclusive, colocar no seu fluxo já programar, independente de ter qualquer outra ferramenta no fluxo, tá? Mas aqui com esse tree, a gente coloca no topo, assim como nas outras ferramentas de interface, qual vai ser a pergunta, né? O que vai ser mostrado para o usuário, para que ele entenda a que se refere aquela interface. E aqui no Tree Data Source você tem algumas opções. O que a gente costuma utilizar é o Custom File Database, mas outro que também se utiliza de vez em quando é o File System Directory. Vamos, para esse caso, ver primeiramente como é que faz aqui o Custom File Database. Com o Custom File Database, você está dizendo para o Alteryx que você tem uma lista pronta em algum lugar que você quer utilizar para seu tree. Como é que você diz isso para o Alteryx? Qual arquivo que é? Aqui na parte de propriedade, você vai colocar qual é o arquivo. Nesse caso, é aquele arquivo de lista YXDB. E depois que você colocar esse arquivo aqui, você dá um run, que ele vai carregar qual as opções que você tem para usar como key field e como description field. O que seria isso? O key field é a coluna de nível que a gente tem lá, aquela coluna que vai ser o que o Alteryx vai entender quando o usuário escolher. Mas a coluna description, o description field, vai ser a coluna que vai aparecer de fato de opção para o usuário. Então, aqui vai a nossa coluna de descrição, porque é isso que eu quero que o usuário veja. E na key field é a coluna que tem minha relação de níveis, que é o que eu preciso que o Alteryx entenda. Aqui, além disso, você também pode apertar essa opção de Single Selection, que aí você consegue limitar o usuário a escolher uma opção só e não vai poder fazer múltipla seleção, como a gente viu, que é nesse exemplo. Então, se você precisar, você bota o Single Selection. E feito isso, você consegue começar a utilizar o seu tree. E como você vai fazer isso? Cria uma ferramenta aqui de texto comum. Eu coloquei alguns valores aqui de exemplo só para eu rodar e vocês verem. Mas você pode botar X aqui, enfim, não tem problema. Cria essa ferramenta de texto e liga o seu tree nessa ferramenta de texto. Bota ali para ele alimentar a primeira linha mesmo, o primeiro valor. Tá? Pelo default mesmo, não precisa nada diferente disso. Quando o usuário selecionar alguma coisa, ele vai dar um resultado como esse aqui. Tá? Então vai ter ali, aqui por exemplo, o usuário escolheu a opção de grupo 1. Além dessa opção de grupo 1, selecionou dois grupos de contas que existem no grupo 2 e depois ele selecionou uma conta específica do grupo 3. Fez esses 3 tipos de seleção. Então, é assim que o Alteryx vai entender. O número, uma quebra de linha, outro número, quebra de linha, outro número. Dentro desse grupo aqui, por exemplo, você tem diversas contas. Dentro do grupo 1, você também tem diversas contas. Você precisa agora fazer com que o Alteryx entenda esses números que foram selecionados como sendo a seleção que você tem que aplicar nos seus dados. Como é que você faz isso? Você também precisa separar isso.
Antes de mais nada, você precisa quebrar esses valores aqui para poder trabalhar com eles. Então, você faz um text to columns, mesmo com um /n, indicando que o separador, o delimitador é uma quebra de linha. E para você quebrar isso em linhas, né, não em colunas. Então, feito isso, você já tem aqui todos esses valores em linhas. Outra coisa que você pode fazer é colocar um select depois só para forçar o Alteryx a entender que o que vai entrar, o que são esses dados, né, o que entraram ali, são dados que são string. Você precisa trabalhar eles como string. Tá? Senão ele pode acabar colocando aí outros formatos e pode atrapalhar o seu fluxo. Então, agora que você já tem esses dados aqui quebrados, já certinhos, o que você vai fazer é trabalhar com cada nível separadamente. Nesse meu primeiro nível, eu aplico uma seleção através de um filter, em que eu vou filtrar só os que tiverem o tamanho igual a 1, tá? Length igual a 1. No meu segundo nível, só os que tiverem length igual a 4. Terceiro nível, só os que tiverem length igual a 7, que são os níveis que eu sei que estão ali nessa lista que eu fiz. Se acontecer de o usuário colocar, por exemplo, só o grupo 1, não colocar os outros, o que vai acontecer é que o filtro não vai sair nada. Com esses valores filtrados, como pode ver aqui, por exemplo, nesse primeiro nível, só o número 1, você aplica um join com a sua base original, que a gente salvou em um YXDB também para facilitar o acesso, que é o que eu chamei de dados YXDB. Com esse join, eu vou fazer o join da minha coluna de seleção, que é a coluna chave lá de nível, e com a coluna do respectivo nível que eu tenho dentro dessa base. Então, lá na minha base original, eu coloquei uma coluna que é de nível 1. Então, eu vou fazer um join dessa minha seleção que eu já filtrei só de nível 1 com a minha coluna de nível 1 dessa minha base original. Feito isso, eu vou conseguir filtrar só quais são as linhas que têm o mesmo código. Então, eu consigo aqui, com esse join, pegar todas as contas contábeis que estão no grupo de ativos, no grupo 1. A mesma coisa eu faço para os outros. Aqui que eu peguei para filtrar só os de nível 2, que são os que têm 4 dígitos, eu faço um join com a coluna de nível 2 que está lá também. E aí eu pego todas as contas que são relativas só a esses grupos de conta. Então aqui eu tenho, por exemplo, 2110 e 2130, nada mais que isso, que foi só o que o usuário selecionou. E no meu terceiro, eu vou estar fazendo também a mesma coisa, filtrando só pelos 7 dígitos, e eu vou fazer o join com a minha coluna de nível 3 e vou pegar só as contas que eu tiver selecionado exatamente. Então, aqui ele está pegando uma só, que foi a única que eu selecionei. Pegou tudo isso, faz um union novamente. Pode ser por nome, porque aqui a gente está falando do mesmo arquivo, só filtrado. Depois que você fez isso, você já tem a sua seleção. Então, com essa seleção, você faz aí o que você quiser fazer para os seus dados. Então, aqui eu estou fazendo aquela questão de variação absoluta e variação percentual que eu tinha comentado. Com isso feito, você vai ter no seu final, após esse run, aquela base que a gente viu no começo, só com as contas que eu botei para filtrar e com a análise que eu quis que fosse feita, mostrando lá os saldos e a variação absoluta e percentual. E só para acabar, a outra forma que eu falei também que você pode utilizar aqui, que de vez em quando a gente usa, é o File System Directory, em que aqui você pode colocar um root o root path, né, do seu computador. Então você pode botar aqui, por exemplo, para ele acessar o c:/users, por exemplo. Quando ele faz isso, ele vai fazer uma quebra de pastas ali, de endereços do seu computador baseado nesse endereço que você colocar. Então, tudo a partir dali. Se eu dou um run para poder ver quais são as opções, quando eu dou aqui um run como Analytic App, você vê que essas são as opções que ele vai me dar. Eu posso vir aqui no meu usuário, por exemplo, vir aqui no meu desktop, e aí eu seleciono alguma coisa que tenha no meu desktop. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que agora que esse útil para você. Eu sei que a ferramenta Tree é uma ferramenta um pouquinho mais difícil de utilizar do que as outras, mas como você viu, o efeito é bem legal, o efeito é bem interessante. O usuário aí fica com o poder de conseguir caminhar por dentro dos dados. Então, é uma coisa que você tem que ter em mente que você pode utilizar aí de vez em quando, pelo menos, e que vai sair um resultado legal.
Fica aquele abraço, não esquece, me segue no Instagram, me segue também lá no TikTok, eu sempre posto coisas aí nessas redes sociais, como memes, dicas. No Instagram você vai ver que já tem até alguns highlights lá de dicas que eu dei. Então é um material bem legal também para você dar mais uma complementada. Em relação a esse vídeo especificamente, você consegue ver aqui na descrição do vídeo que eu coloquei também um link, como eu falei durante o vídeo, que fala sobre essa ferramenta Tree lá na comunidade, uma explicação bem legal também. Então se você quiser dar uma complementada, né, e entender um pouquinho melhor a ferramenta, dá um pulo lá, que vai ser bem interessante para você. Então, até mais!